Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça, primeira edição, está fazendo uma retrospectiva dos principais julgamentos em plenário virtual que marcaram 2023. Reajuste de aposentadorias e pensões no serviço público, cobrança de taxas para instalação de antenas de telefonia e cobrança do ISS sobre diárias em hospedagens. Esses foram alguns dos temas julgados pelos ministros. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e a retrospectiva 2023 já está no ar. Em outubro, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o reajuste de aposentadorias e pensões do Serviço Público Federal usando o índice do Regime Geral de Previdência Social. No plenário virtual, os ministros entenderam que o índice deveria ser aplicado no período entre o fim da paridade e a edição da lei que definiu os índices para esses casos, em 2008. Carolina Chaves. O caso chegou ao Supremo no recurso apresentado pela União contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O tribunal considerou que é válida a revisão de aposentadorias e pensões pagas a servidores pelos mesmos índices aplicados aos beneficiários do INSS. A polêmica foi porque, em 2004, uma lei determinou que o reajuste de proventos do serviço público deveria ocorrer na mesma data que o do regime da Previdência Social, mas não previu qual índice aplicar. Só em 2008 é que uma outra lei determinou que deve ser utilizado o mesmo índice do INSS. A União alegou que não havia índice para o reajuste no período entre as duas leis e que essa revisão poderia provocar desequilíbrio financeiro. O relator no STF, ministro Dias Toffoli, negou o argumento da União de que não poderia haver reajuste antes de 2008. Ele lembrou a jurisprudência da Corte de que os servidores aposentados que não foram alcançados pela paridade, ou seja, não acompanham os aumentos e reajuste dos servidores ativos, têm direito ao reajuste anual pelo índice do INSS, atendendo a uma norma do Ministério da Previdência Social. O tema tem repercussão geral reconhecida e vale para todos os casos semelhantes. O Supremo Tribunal Federal vai discutir se trabalhadora deve pagar contribuição previdenciária sobre o salário maternidade recebido por ela. Em julgamento no plenário virtual, o STF reconheceu em outubro a repercussão geral do tema. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. A trabalhadora entrou com a ação na Justiça questionando a contribuição previdenciária sobre o salário maternidade pago pela Previdência Social. Inicialmente, a primeira vara federal de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, julgou o pedido improcedente. A primeira instância entendeu que o caso era diferente do tratado pelo Supremo em recurso extraordinário em que foi declarada inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. Essa decisão, porém, foi modificada pela terceira turma recursal federal em favor da contribuinte e contra a União, que foi condenada a restituir os valores recolhidos. No recurso apresentado ao Supremo, a União argumenta que os ganhos dos empregados devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Também sustenta que, ao se desonerar a trabalhadora da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, esse tempo vai deixar de contar para fins de aposentadoria. Ao se manifestar pela repercussão geral, a relatora, ministra aposentada Rosa Weber, considerou que o caso tem acentuado a repercussão jurídica, social e econômica e lembrou que há pelo menos 83 processos no Supremo sobre o tema. Ela explicou que a matéria envolve o custeio da Seguridade Social, o equilíbrio financeiro do Fundo Previdenciário e a compatibilidade da contribuição com o entendimento firmado pelo STF em precedente vinculante. Ainda não há data para o julgamento do mérito. O Supremo Tribunal Federal validou a utilização de depósitos judiciais para pagamento de precatórios atrasados. O repórter Pablo Lemos acompanhou esse julgamento em plenário virtual, realizado em outubro. O entendimento dos ministros sobre o assunto foi firmado em julgamento no plenário virtual de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República. A PGR argumentava, entre outros pontos, que os depósitos recursais são de terceiros, à disposição do Judiciário.
Argumentou também que a utilização desses recursos para custeio de despesas ordinárias do Executivo e para pagamento de dívidas da Fazenda Pública Estadual constituiria apropriação do patrimônio alheio e violação ao direito de propriedade. No Supremo, o relator do caso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele observou que, de acordo com a norma, os valores só podem ser utilizados para pagamento de precatórios em atraso até 25 de março de 2015. E para quitar essas obrigações, o prazo é até 31 de dezembro de 2029. Um dos pontos destacados por Barroso é de que a gestão das contas vinculadas para pagamento de precatórios é de competência exclusiva dos tribunais. Sendo assim, cabe ao Judiciário dar a palavra final sobre a titularidade definitiva dos valores depositados. Para o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, isso afasta a alegação de que o Legislativo ou o Executivo estariam intervindo em área fora das suas atribuições. A decisão dele foi acompanhada por unanimidade. Agora foi revogada a medida cautelar anteriormente concedida pelo relator. Para fechar o primeiro bloco da nossa retrospectiva de hoje, você vai conferir que, por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram, em julgamento no plenário virtual, mais 3 réus por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. 2 processos serão levados a julgamento presencial neste ano, a pedido do ministro André Mendonça. Acompanhe mais detalhes com Evelyn Araújo. Davis Baek foi condenado a 12 anos de prisão. João Lucas Vale Gifone a 14 anos de prisão e Moacir José dos Santos a 17 anos de prisão. Em todos os casos, a pena é cumprida em regime inicialmente fechado. A sentença também prevê o pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. O valor deve ser pago de forma solidária por todos os condenados. Ainda cabe recurso da decisão. A votação foi no plenário virtual. Acompanharam o relator ministro Alexandre de Moraes, os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e a ministra aposentada Rosa Weber. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Luiz Roberto Barroso também votaram pelas condenações, mas propuseram penas diferentes. Já o ministro Nunes Marques votou pela absolvição de Davis Baek e pela condenação dos outros réus a 2 anos e 6 meses de prisão cada um. Outras 2 ações que também estavam sendo analisadas pelo colegiado foram retiradas de julgamento. O ministro André Mendonça pediu que os casos fossem levados ao plenário presencial. Os processos são contra Jupira Silvana da Cruz Rodrigues e Nilma Lacerda Alves. Em ambos, já havia maioria de votos para a condenação delas. A seguir, vamos conferir a decisão que invalidou uma lei do Rio de Janeiro, que obrigava as operadoras a manter sinal de celular e de internet no metrô e em túneis. Eu volto em instantes com a retrospectiva. Estamos de volta com a nossa retrospectiva 2023, com as decisões em plenário virtual do STF. Em outubro, os ministros consideraram inconstitucionais normas do município de Guarulhos, em São Paulo, que criaram taxas de instalação de antenas de telefonia. As informações com Bruno Silveira. As torres de telefonia estão espalhadas pelas cidades. São elas que permitem a comunicação entre os aparelhos. Em Guarulhos, São Paulo, uma lei municipal de dezembro de 2021 estabeleceu regras sobre a instalação e o funcionamento de antenas, torres, postes, contêineres e demais equipamentos que compõem as estações transmissoras de radiocomunicação. A Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Abrintel, questionou essa lei de Guarulhos no Supremo Tribunal Federal. Um dos argumentos foi que a norma, ao estabelecer condições adicionais para a instalação e operação de infraestrutura de suporte para estações de telecomunicação, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre o tema. A Abrintel alegou ainda que o município não tem competência tributária para instituir taxa de instalação, licença de funcionamento e de compartilhamento de estações de telecomunicação, porque o poder de fiscalização é privativo da União.
Nesse sentido, a associação apontou que as taxas representavam bitributação, uma vez que a Anatel já cobra a taxa para instalação e fiscalização do funcionamento de antenas. O processo foi levado a julgamento em sessão no plenário virtual. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, aceitou o pedido feito pela Abrintel e assim declarou a inconstitucionalidade da lei em discussão. Para Moraes, houve a interferência indevida do município em serviços públicos de competência material e legislativa privativa da União. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator e as normas foram consideradas inconstitucionais. Também em outubro, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei de Belo Horizonte, Minas Gerais, que tratava da instalação e funcionamento de infraestruturas de telecomunicações. A decisão foi em julgamento no plenário virtual. Acompanhe mais detalhes com Carolina Chaves. Os ministros julgaram uma ação apresentada pela Associação Nacional das Operadoras Celulares, a ACEL, que questionou a lei do município mineiro sancionada em agosto do ano passado. A norma fixou regras e exigia licenciamento para a instalação e funcionamento de infraestruturas de telecomunicações na capital mineira. Ao atender o pedido da associação, o relator, ministro Nunes Marques, destacou que a Constituição Federal prevê expressamente a exclusividade da União, tanto para explorar quanto para legislar sobre serviços de telecomunicações. Além disso, a atividade do setor está regulada pela Lei Geral de Telecomunicações e pela Lei 13.116 de 2015, que trata da implantação dos serviços, ambas federais. O relator ainda lembrou que a lei municipal interfere nos contratos entre poder público e empresas de telecomunicações. No mesmo mês, o Supremo invalidou a lei do Estado do Rio de Janeiro que obrigava as operadoras a manter sinal de celular e de internet no metrô e em túneis. Repórter Viviane Novaes. A lei foi questionada na Suprema Corte pela ACEL, Associação Nacional das Operadoras de Celulares. A entidade alegou que a norma invadiu a competência da União para legislar sobre telecomunicações. Segundo a lei estadual, o consumidor deveria ter sinal de celular e internet quando estivesse em túneis ou no metrô com mais de 1 quilômetro de extensão. A norma também obrigava as operadoras a colocar repetidores de sinais nas passagens subterrâneas sem custos para o usuário. Para o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, o Estado do Rio de Janeiro interferiu em serviços públicos que cabem apenas à União. O ministro afirmou também que a lei foi além do equilíbrio da relação de consumo e avançou sobre definições da legislação sobre os serviços de telecomunicações, como a regulação de acesso à rede, com a imposição de ajustes técnicos. Por unanimidade, os ministros da Suprema Corte declararam que a lei é inconstitucional. Em outubro, o Supremo Tribunal Federal absolveu o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, acusado de corrupção passiva. As informações com o repórter Pablo Lemos. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal por falta de provas. Segundo denúncia do Ministério Público, o parlamentar, que é deputado estadual, teria em 2009 solicitado vantagem indevida para facilitar a aprovação de um projeto de lei sobre inspeção veicular e manutenção de veículos. A denúncia chegou ao STF apenas em 2018, porque 7 desembargadores do Tribunal de Justiça local se declararam suspeitos para julgar a ação. Nesse caso, de acordo com a Constituição, a competência é conferida à Suprema Corte em processos nos quais mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. O relator, ministro Dias Toffoli, destacou que a acusação se baseia, entre outros pontos, em extratos da conta corrente do Instituto de Registradores de Títulos e Documentos do Estado, entidade administrada pelo parlamentar, e nas declarações de um colaborador. No entanto, segundo Toffoli, esses extratos bancários comprovam apenas saques da conta administrada pelo colaborador. Além disso, não ficou demonstrada intervenção específica ou atípica do acusado para a aprovação da norma ou que ela tenha sido aprovada em desconformidade com o regimento da Assembleia Legislativa.
Para fechar mais um bloco da nossa retrospectiva, você vai conferir que a maioria dos ministros da Suprema Corte validou uma lei de Mato Grosso que criou o município de Boa Esperança do Norte. Repórter Viviane Novaes. O município de Boa Esperança do Norte foi criado há 23 anos por uma lei de Mato Grosso, mas não chegou a ser instalado. É que o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a norma a pedido do município de Novo Biratã, que perderia boa parte da área para o novo município. Diante disso, o partido Movimento Democrático Brasileiro entrou com uma ação no STF pedindo que a corte validasse a criação do município. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, e outros 2 ministros votaram contra. Para eles, a decisão do TJ foi definitiva e não poderia ser questionada por meio da ação proposta. Mas o ministro Gilmar Mendes divergiu. Segundo o ministro, o tribunal não poderia declarar que a criação do município é inconstitucional por meio de um mandado de segurança. Gilmar Mendes afirmou que a lei estadual de 2000 preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação vigente na época da edição. No voto, o ministro escreveu: pelo que consta nos autos, o centro de Boa Esperança do Norte, atualmente um distrito de Sorriso, se encontra a mais de 130 quilômetros do principal centro urbano do município sede. O centro urbano de outros municípios vizinhos, como Ipiranga do Norte, é mais próximo do centro de Sorriso do que Boa Esperança do Norte. Gilmar Mendes afirmou: essa situação onera desproporcionalmente os cidadãos residentes na localidade, que se encontram em grande dificuldade para usufruir de boa parte dos serviços e instalações públicas de Sorriso. A maioria dos ministros seguiu o entendimento de Gilmar Mendes e, por 8 votos a 3, o plenário virtual do Supremo validou a criação do município de Boa Esperança do Norte. A seguir, vamos conferir a decisão do STF que confirmou a constitucionalidade da cobrança de ISS, Imposto sobre Serviços, sobre o preço total das diárias pagas em hospedagem. Voltamos em instantes com a retrospectiva. Estamos de volta com a nossa retrospectiva 2023, com as decisões em plenário virtual do STF. Os ministros validaram uma lei de São Paulo que obriga a certificação de combustíveis comercializados no estado. O julgamento em plenário virtual começou em outubro e terminou no início de novembro. O repórter Bruno Silveira conta como foi. A lei de 2021 foi uma iniciativa da Assembleia Legislativa de São Paulo e tem como objetivo diminuir a emissão de poluentes. A norma obriga as refinarias e distribuidoras de combustíveis que operam no estado a fornecerem certificado de composição química de todos os produtos: álcool, gasolina comum e aditivada e diesel. O certificado de cada combustível deverá ficar nos postos revendedores para ser apresentado à fiscalização quando necessário. Ainda de acordo com a lei, esse certificado vai cumprir as regras determinadas pelo Conselho Regional de Química, obedecendo aos padrões internacionais de análise de combustíveis e atendendo às normas da Agência Nacional do Petróleo. O governo de São Paulo questionou a constitucionalidade dessa norma no Supremo Tribunal Federal. Ele alegou ser de competência privativa da União legislar sobre o tema e afirmou ser exclusividade também da União a atividade de refinamento de petróleo, cabendo a uma lei federal dispor sobre a garantia do fornecimento dos derivados desse produto no território nacional. A questão foi a julgamento no plenário virtual. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela validade da lei. O relator, ministro Nunes Marques, não aceitou o pedido feito pelo autor da ação. Para ele, o legislador do Estado de São Paulo atuou nos limites de competência constitucional. Nunes Marques entendeu que a lei dispõe sobre a proteção do consumidor e do meio ambiente, já que se trata de informação clara e precisa da composição química do produto, bem como ao controle da poluição atmosférica, além de promover a melhoria da qualidade ambiental e o bem-estar da população. Com isso, o ministro votou pela constitucionalidade da lei paulista. Todos os demais ministros acompanharam o voto do relator.
Também em outubro, o Supremo Tribunal Federal definiu o alcance de decisão sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. A medida não alcança os tributos gerados por fatos anteriores a março de 2017, quando a matéria foi julgada pela Corte. A reportagem é de Evne Araújo. A decisão foi tomada em julgamento de recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Os ministros reafirmaram o entendimento de que não cabe pedido de devolução de valores ou de compensação tributária referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS depois de 15 de março de 2017, se o fato gerador do tributo ocorreu antes dessa data. A data diz respeito ao julgamento de mérito de outro recurso, também com repercussão geral, em que o STF decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Já em 2021, ao acolher em parte embargos de declaração, ficou definido que essa decisão só teria efeitos a partir do dia do julgamento. Na análise atual, a União questionava a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que havia considerado que a data de exclusão do tributo seria a do pagamento e não a da origem. O colegiado acompanhou a manifestação da relatora, ministra aposentada Rosa Weber. Em relação ao mérito, a ministra explicou que o recurso questiona a aplicação da tese na hipótese de lançamento, recolhimento ou pagamento de PIS/COFINS com o ICMS na base de cálculo após março de 2017, mas relativo a fato gerador anterior. Segundo Rosa Weber, a análise do acórdão do primeiro julgado não deixa dúvidas de que a tese firmada somente produz efeitos a fatos geradores ocorridos depois dessa data, com ressalva das ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até o período. Ela se manifestou pela reafirmação da jurisprudência da Corte e, no caso concreto, pelo provimento do recurso da União. No mesmo mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão virtual, que é constitucional a incidência do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, em empréstimos entre empresas. O repórter Pablo Lemos tem as informações. No julgamento virtual, a Suprema Corte observou que a Constituição e o Código Tributário Nacional não restringem a incidência do IOF em operações entre empresas, sem a presença de instituições financeiras. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, destacou que, como o imposto é um tributo que incide sobre operações de crédito, o empréstimo entre empresas se caracteriza como operação do mesmo gênero. O entendimento do Supremo sobre o assunto foi firmado em uma ação proposta por uma fabricante de autopeças no Rio Grande do Sul. A empresa apresentou recurso ao STF contra a decisão do TRF da 4ª Região, que havia mantido o IOF em operações entre empresas, mesmo nenhuma delas sendo instituição financeira. A fabricante alegou que uma lei de 1999 teria ampliado indevidamente a base de cálculo do IOF para que o imposto incidisse sobre as operações de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, equiparando essas operações às de crédito efetivadas por instituições financeiras. Por unanimidade, os ministros do STF mantiveram a decisão regional e declararam constitucional a incidência de imposto sobre operações financeiras em empréstimos entre empresas. O caso tem repercussão geral, ou seja, vai servir de parâmetro para o julgamento de processos semelhantes em todo o país. E para fechar a retrospectiva de hoje, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da cobrança de ISS, Imposto sobre Serviços, sobre o preço total das diárias pagas em hospedagem. Os ministros julgaram em outubro uma ação da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. Os detalhes com Anderson Arcoverde. A associação argumentou que o imposto sobre serviços não poderia incidir sobre o valor total das diárias, porque ele inclui a parcela relativa à locação do imóvel. Segundo a associação, seria necessário fazer a separação para que o ISS fosse cobrado apenas sobre os serviços prestados. Ao analisar o caso, o ministro André Mendonça, relator da ação, explicou que a relação de negócios de hospedagem não se confunde com o contrato de locação de imóvel, que é isento do ISS. Segundo o ministro, é uma relação mista em que não é possível claramente separar as obrigações. Ele afirmou que, nesses casos, o entendimento do STF é de que, se a atividade for definida como serviço em lei complementar,
como é o caso das diárias de hospedagem, é cabível a cobrança do imposto municipal. O entendimento do relator foi acompanhado por todos os ministros no julgamento em plenário virtual. A nossa retrospectiva de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. Eu te espero. Tchau.